Boa noite a todos. É com muita alegria e muita tristeza que iniciamos a nossa última palestra do ciclo de palestras promovido pela comissão organizadora da Sexta Jornada de Gestão e Análise Ambiental, mas tenho certeza que vamos fechar com chave de ouro. Ao final da palestra, nós vamos apresentar a equipe envolvida na idealização e na realização desse projeto e realizar 2 grandes convites para todo mundo que acompanhou a gente nesses 14 encontros. Sem mais delongas, vamos para a nossa 14ª palestra, sendo os desafios da gestão ambiental para uma Amazônia sustentável, um olhar para Rondônia, ministrada pelo professor Jefferson, que é engenheiro agrônomo, possui especializações em educação e gestão ambiental, especialização em engenharia ambiental, em docência universitária, é mestre em recursos hídricos. Atua como professor titular da Universidade Federal de Rondônia, pelo Departamento de Engenharia Ambiental, e atualmente é aluno do programa de pós-graduação em Planejamento e Uso dos Recursos Renováveis pela Universidade Federal de São Carlos, em nível de doutorado. Boa noite, professor Jefferson. Boa noite, Bruna. Muito obrigada por aceitar nosso convite, e é um prazer tê-lo aqui com a gente para finalizar esse ciclo de palestras. Tenho certeza que vamos finalizar com chave de ouro. Obrigado, eu que agradeço, fico muito feliz, parabenizo toda a equipe antecipadamente já, pela brilhante iniciativa que antecede um grande evento, que é a jornada, que vocês estão se preparando aí com muito carinho. Eu espero, de fato, que vocês continuem desenvolvendo essas atividades e também assumindo esses desafios, como foi este da pandemia, e de desenvolver uma atividade como essa da antena ambiental totalmente online. Fico muito feliz de fazer parte também. Obrigada. Podemos dar início, então? Podemos. Bom, nós fomos convidados a falar um pouquinho, então, sobre os desafios da gestão ambiental, sobre a ótica da Amazônia sustentável. Então, nosso objetivo é tecer um olhar mais aproximado das características do estado de Rondônia, e com esse olhar a gente também poder perceber quais são os grandes desafios para a sustentabilidade da região amazônica. Eu defini 2 objetivos para que a gente possa direcionar nosso diálogo. Esses objetivos, eles têm a intenção não de mensurar todos os aspectos da gestão ambiental, mas sim a gente trazer um panorama do estado de Rondônia, destacando alguns aspectos que devem ser considerados para essa gestão ambiental, para que a gente possa promover esse desenvolvimento sustentável da região amazônica. E também, de maneira mais específica, fazer uma reflexão sobre os principais desafios para o desenvolvimento sustentável, para que ele seja alcançado. Professor, E para que a gente... Desculpa, a apresentação já colocou aqui para rodar? Eu coloquei, Bruna. Em share screen? É que não está aparecendo aqui para mim. Coloquei. Agora, ok, Bruna? Ainda não foi. Só um pouquinho aqui. Isso, agora foi. Agora sim, né? Agora Então, sim. retomando aí, a gente vai falar um pouquinho sobre esses desafios da gestão ambiental para uma Amazônia sustentável, um olhar mais aproximado para o estado de Rondônia. Nós definimos, então, esses 2 objetivos para que a gente possa promover essa reflexão sobre os principais desafios para o desenvolvimento sustentável da região, olhando para o estado de Rondônia. E esse olhar para o estado de Rondônia, então, ele se dá principalmente porque ele é um dos estados que integra a Amazônia Legal, junto com um conjunto, então, de 7 estados,
e também por apresentar uma característica de ocupação do território e também das mudanças dos cenários que a região amazônica vem vivenciando nos últimos anos. Então, Rondônia tem as características que se aproximam, elas não são idênticas aos demais estados da Amazônia Legal, mas elas se aproximam muito das realidades. E quando nós falamos em desenvolvimento sustentável, então é importante que nós retomamos o pensamento da origem desse conceito. Então, o desenvolvimento sustentável é um termo consagrado em 1987 pela Comissão Mundial sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento. No seu relatório intitulado Nosso Futuro Comum, então, foi definido o conceito de desenvolvimento sustentável como sendo a forma como as atuais gerações satisfazem as suas necessidades sem comprometer a capacidade das gerações futuras satisfazerem também as suas necessidades. Esse conceito é importante que a gente sempre tem em mente quando nós falamos de desenvolvimento sustentável. Esse é o conceito que rege os modelos, os projetos e as ações quando se envolve a preocupação com o meio ambiente, com a sociedade e com a economia. Inicialmente, então, esse modelo foi pensado sobre essas três dimensões, a dimensão social, econômica e ambiental. Como ocorre naturalmente no mercado e na sociedade, e também no ambiente, há uma evolução muito rápida. E esse desenvolvimento sustentável, logo em seguida, ele inseriu outras dimensões, a dimensão política e social, que veio se preocupar, então, com os arranjos e as parcerias, e a dimensão cultural, que se preocupou em valorizar as entidades e também os saberes, os conhecimentos específicos. Então, essas duas últimas dimensões foram atreladas à dimensão ambiental, que se preocupava com o manejo sustentável dos recursos naturais nas suas diversas atividades econômicas, também a dimensão social, que buscava inserir o contexto da gestão participativa no processo de tomada de decisão, e também a dimensão econômica, preocupada principalmente no envolvimento de todos os atores nessa economia, e se preocupando também com a questão da economia solidária. Esse conceito, então, ele rapidamente evoluiu, e no ano de 2000 surgiu, então, os Objetivos de Desenvolvimento para o Milênio, surge a Agenda 2030, uma agenda universal, integrada e transformadora. Essa agenda, então, ela veio trazer todos os olhares que havia acontecido, que já tinha sido desenvolvido nos anos que antecederam, então, esse lançamento em 2000. E essa agenda, ela se transforma num plano de ação para as pessoas, para o planeta, na busca da prosperidade. Então, é sobre esse olhar que a gente fala de gestão ambiental e desenvolvimento sustentável, tomando como base esse documento, que é um documento, então, orientador, e que o Brasil é signatário da Organização Mundial, e que assume essa agenda, então, como um compromisso. Então, o Brasil tem o compromisso de desenvolver as suas ações de acordo com essa agenda. E essa agenda, ela prioriza, então, ela traz 17 pontos que devem ser considerados, e ela traz lá desde a erradicação da pobreza, né, a diminuição da fome, o cuidado e o bem-estar com a saúde dos indivíduos, a educação com qualidade, a igualdade e a equidade entre as pessoas, a preocupação com a energia limpa, processos sustentáveis, a inovação, a tecnologia, a pesquisa, a qualidade de vida nas cidades, o consumo responsável e assim por diante. Então, ela é uma agenda ampla, ela é bem universal mesmo, mas ela transforma nosso modelo de sociedade, ela transforma nossos processos produtivos, ela transforma o modo como nós vemos, como nós vislumbramos a
a nossa realidade num cenário próximo e também num cenário a longo prazo. Essa agenda, ela traz também alguns princípios da gestão ambiental, e esses princípios são sempre importantes que a gente tenha em mente, porque esses princípios, eles vão integrar os planos de gestão ambiental quando nós queremos trabalhar com desenvolvimento sustentável. E esses princípios, então, eles são adequados a cada uma das realidades. São muitas as oportunidades que nós temos de desenvolver essa gestão, mas principalmente tendo uma agenda integrada, então, uma prioridade organizacional, um enfoque na disseminação do conhecimento, o uso das tecnologias, a organização dos planos, a transferência da tecnologia, a transparência das atitudes. Então, esses são os princípios e que têm origem, então, nessa agenda integradora para 2030, e ela é que norteia, então, o pensamento e os princípios que vão reger o desenvolvimento sustentável. Então, quando nós olhamos a temática proposta para essa palestra, nós temos a intenção de olhar o desenvolvimento sustentável sobre a ótica de um plano de gestão do território. O território que vai ser, então, pensado de acordo com o plano, seguindo esses princípios. E esses princípios, então, eles foram organizados depois num conjunto de normas, que são a série ISO, e eles foram adaptados para todas as realidades. Então, nós podemos ter um plano de gestão para trabalhar com o manejo e conservação dos recursos hídricos, um plano de gestão para cuidar dos resíduos sólidos, e esses planos de gestão, então, eles são desenvolvidos com base em uma premissa. Todo plano de gestão, então, ele deve seguir alguma sequência. O primeiro passo de um plano de gestão e também de um projeto que busca o desenvolvimento sustentável é elaborar um planejamento. Um planejamento de acordo com as demandas, de acordo com as necessidades, de acordo com os princípios da gestão ambiental e do desenvolvimento sustentável. Esse plano também, ele deve estar explícito como que ele será executado. Deve trazer também as formas de análise e verificação dessa sequência, desse plano, desse desenvolvimento. E, por fim, também, esse plano deve prever a maneira como serão corrigidas as distorções. Porque, como nós estamos falando de um plano, ele pode ser adaptado de acordo com as realidades. Ele deve ser adaptado de acordo com as realidades. E esses planos, eles não são perfeitos. Então, nós elaboramos, nós criamos ferramentas para executar, a gente diz como que vai fazer, e também a gente cria ferramentas para fazer o checklist, para analisar, verificar como que está indo a sequência desse nosso plano. E também prevemos as maneiras que podem ser corrigidos esses planos se houver alguma distorção. Esse é um planejamento básico quando nós falamos em planejamento e gestão ambiental. E nós precisamos ter isso sempre em mente. Então, quando nós olhamos para o planejamento da região amazônica, se nós queremos propor o desenvolvimento sustentável, olhando para Rondônia, nós temos que conhecer um pouquinho. Nós estamos falando de território. Algumas informações aqui do estado de Rondônia que aproximam esse estado dos outros estados da região amazônica. Então, Rondônia é um estado que possui aí aproximadamente 1,5 milhão de pessoas. Esse foi no censo de 2010. Há um censo previsto para 1.700.000 pessoas para 2020, uma densidade populacional de 6,58 habitantes por quilômetro quadrado. Então, Rondônia, como as demais regiões, os demais estados da região amazônica, é um estado, então, que tem baixa densidade demográfica. O IDH também é muito semelhante aos demais estados, o IDH de 0,690. Percebam que esse IDH, ele fica abaixo, então, do IDH nacional. Tá? Rondônia também apresenta característica de baixo
sistema de esgotamento sanitário, apenas 9% dos municípios possuem algum tipo de tratamento de esgoto. Rondônia possui 52 municípios, e uma característica muito semelhante é a questão da regularização fundiária. Então, hoje, de acordo com o censo, mais de 700 mil hectares do estado de Rondônia estão aguardando algum tipo de regularização, documentação, liberação dessas propriedades. Então, esse é um fator importante, porque é um limitador para o desenvolvimento sustentável. A pessoa precisa ter a posse da terra, precisa ter o ordenamento jurídico para que ela possa tomar as decisões. Mas também Rondônia, assim como a região norte, tem alguns benefícios e algumas oportunidades, né, em função da nossa matriz energética, usar a fonte, os recursos hídricos, a água, então, como principal fonte de geração de energia. Rondônia, assim como a região norte, ela tem uma excelente disponibilidade desse recurso. Então, Rondônia produz um excedente que é lançado direto no sistema interligado e que vai fornecer energia, então, para o centro-oeste e para o sudeste do Brasil. Essas são algumas informações, então, para que nós possamos iniciar essa reflexão sobre o desenvolvimento sustentável para esse território. Rapidamente trazer aqui umas informações sobre a colonização da região, que é importante também. Então, a Rondônia inicia lá sua colonização com a descoberta do ouro na região do Rio Corumbiara, lá no século XVIII. Depois, conquista e o povoamento dos vales do Guaporé, do Vale do Madeira e do Mamoré. A construção e o povoamento do Real Forte Príncipe da Beira, em 1776 a 1783. Tivemos os 2 ciclos da borracha, que são muito famosos também na região. A construção da estrada de ferro Madeira-Mamoré, que também tem uma história muito bonita, muito rica, da questão cultural e do esforço dos povos para conquistar essa região. A Comissão Rondon e a linha telegráfica, né, que cortou o estado do Mato Grosso e Rondônia e promoveu a abertura da BR-364, e a colonização nas décadas 70 e 80 ao longo da BR-364. Aqui é importante a gente ter esse conhecimento, porque a maioria da colonização dos demais estados que integram a Amazônia Legal, ele se deve com esse tipo de abordagem. Então, você tem a abertura de um picadão, né, no meio da floresta, abertura de uma estrada, e ao longo dessa estrada é que se desenvolvem as cidades. Se nós voltarmos aqui para o mapa de Rondônia, nós podemos perceber isso. Então, a BR-364 cortou o estado, e foi ao longo dessa BR, então, das estradas que foram abertas, que foram desenvolvidas as cidades como nós conhecemos hoje. Nos anos já de 1960, com o discurso nacionalista, então, do presidente Castelo Branco, de integrar para não integrar, projetos e programas de incentivo à colonização foram desenvolvidas na sequência, e aqui uma frase importante, muito marcante para esse período. Então, quando se fala nesse período de integrar para não entregar, existe uma frase muito famosa que diz que isso aconteceria seguindo as patas do boi. E depois, posteriormente, a gente vai explicar um pouquinho mais sobre isso. Mas estava relacionado à maneira como poderia ser feita essa ocupação dessa área. Depois, nos anos 70, já os programas de incentivo à colonização da área, né, da região amazônica, incentivo à produção e ocupação da Amazônia. Por volta de 1980, então, com o assassinato do Chico Mendes, que era um seringueiro famoso, né, o Brasil começa a receber algumas críticas sobre o meio ambiente, começa a se preocupar um pouquinho mais com isso. Nos anos 90, já 1990, a preocupação com o impacto da soja, né, isso se deve principalmente na Rio 92, onde a Amazônia e o desmatamento, então, estavam em evidência, e foi feito bastante diálogo sobre isso, e o mundo todo ficou atento a isso. Nos anos 2000, então, a população da região chega a 21 milhões de pessoas, 47% da Amazônia já sofria algum tipo de pressão, e aí, nesse período, então, 81 milhões de hectares foram destinados à reforma agrária, à preservação ambiental, terras indígenas, e 67 milhões de terras ficaram sobre a responsabilidade do governo federal, são terras públicas federais.
e o desmatamento, na época, então, atinge 71 milhões de hectares. Essas são algumas informações que nós precisamos saber para nós pensarmos um pouquinho quais são os desafios da gestão ambiental. Nós precisamos saber qual é a origem do nosso desenvolvimento, da nossa ocupação da área, para nós propormos também as medidas cabíveis para tomar as devidas decisões. Por que é importante isso? Se nós analisarmos, então, aqui tem duas imagens que mostram, então, do período, né, da ocupação dessa região, nós temos que lembrar que essa ocupação ela foi incentivada. O governo, então, incentivou a derrubada e a ocupação das áreas. E essa ocupação dessas áreas, para ocupar essa região, ela trouxe muita dificuldade para as pessoas. Aí nós precisamos reconhecer o esforço dessas pessoas e as dificuldades que elas viveram. Tiveram muitos confrontos, enfrentaram muitas doenças, disputas, perderam muitos familiares, mas eles venceram esse desafio de colonizar essa região. E esse vencer traz um aspecto de conquista, e de fato foi isso que eles fizeram. Eles seguiram a orientação do governo e conquistaram a região. E essa característica, então esse desejo de explorar e de conquistar, ele prevalece até os dias atuais. Isso faz parte da cultura desse pessoal que veio para essa região na época. Essa aqui é uma imagem muito característica, então, que traz um trator, né, um equipamento, um trator de porte, um maquinário com um correntão. Isso era uma alternativa muito utilizada para a derrubada da vegetação, numa segunda entrada para suprimir toda a vegetação. Então, isso era muito característico na região. E essa é uma foto que também representa muito bem o modelo que foi utilizado para a ocupação. Então, na época em que o governo incentivou a ocupação da região amazônica, as pessoas tinham que derrubar a floresta para poder conquistar novas áreas. Então, isso se tornou parte dos costumes e dos hábitos dessas pessoas, e fazem parte das suas conquistas. Então, quando nós formos planejar o desenvolvimento sustentável, os planos de gestão para o desenvolvimento sustentável dessa região, nós precisamos levar em conta que esse modelo, ele faz parte da cultura, mas ele pode ser adequado, ele deve ser adequado. Também é importante nós lembrarmos que, durante esse período de ocupação, outras pessoas também se ocupavam da região. Essa é uma imagem que representa o seringueiro, né? O seringueiro também ocupou essa região amazônica e ele trabalhava, ou ele vivia de uma maneira que ele conservava um pouco mais das características da floresta. Então, os seus hábitos, os seus costumes, trabalhavam no interior da floresta, com a floresta em pé. Então, nós precisamos respeitar também essa cultura. Da mesma maneira, as pessoas que se instalaram nas regiões próximas dos rios formaram povoamentos, né, povoados de ribeirinhos. Né? Então, aqui é uma imagem também que demonstra essa característica e os hábitos e costumes dessa população, dessa comunidade, que sobrevive dos recursos naturais, da pesca, e é uma sobrevivência de subsistência. Eles usam, então, desses recursos naturais fornecidos para a região para sua subsistência. Também não ocasionam um grande impacto, né, para a floresta ou para o solo ou para outros recursos naturais que estejam disponíveis na região também. Usa principalmente o rio como meio de transporte, né, o rio como deslocamento para se transportar, então, geralmente em canoas, um remo e assim por diante. Também comunidades tradicionais, como os quilombolas, né, que se instalaram em vários pontos da região amazônica, no nosso estado também, e que desenvolvem um estilo de vida diferente do ribeirinho, diferente do seringalista e também diferente das pessoas que vieram e desenvolveram a ocupação desse território no início das derrubadas para a ocupação das áreas. Tudo isso é importante para que a gente possa elaborar um plano de gestão adequado e que nós possamos obter sucesso. Antes de todas essas pessoas que nós mencionamos, então, já existia na região, então, os índios, essa é uma imagem que demonstra, né, então, aqui os índios Bororó, que trabalharam na construção das linhas telegráficas, inclusive,
E essa população, muito característica da nossa região, e que também de uma presença muito marcante, possui hábitos e costumes muito relacionados com a floresta, né? Também sobrevivem aí uma exploração de subsistência, mas com muito respeito. Então, é importante também que a gente considere isso. E essa cultura do índio, essa presença do índio, nós precisamos reconhecer que ela é uma cultura que exerce muita influência quando nós temos que planejar, às vezes, a ocupação de um território. E é importante que essa influência seja positiva, porque nós estamos falando de um povo, um grupo de indivíduos que tem uma religião muito característica, tem uma arte muito característica, tem uma organização social que é única, né? Então, as suas características de vivência, as danças, as pinturas, a alimentação, os utensílios, são muito diferentes daquilo que nós conhecemos no dia a dia. Mas nem por isso é uma cultura que ela não deva ser considerada, muito pelo contrário. Também essa comunidade é uma comunidade que detém um conhecimento muito importante, muitos saberes sobre a natureza, sobre a floresta, e podem nos dar muitas informações de como fazer essa gestão de maneira sustentável. Aqui um aspecto importante que precisa ser mencionado, que os planos de gestão com ótica no desenvolvimento sustentável, eles devem priorizar a conservação do meio ambiente. Né? Eles devem tomar cuidado para que os recursos naturais eles não sejam exauridos, para que os ambientes eles não percam a sua capacidade de resiliência e que eles possam dar continuidade e sustentar outros sistemas. Tá? Então, nesse sentido, o conhecimento da cultura e dos saberes indígenas são importantes para nós. Quando nós falamos em valorização dessa cultura e reconhecimento, muitas vezes nós não temos noção. Então, se nós olharmos o patrimônio cultural desses povos no país, de acordo com o censo do índio, né, o último censo deles, o Brasil possui 274 línguas e 305 etnias. Então, isso é de uma riqueza muito importante. No estado de Rondônia, aqui os nomes que vocês estão vendo, então, são nomes de algumas etnias aqui do estado de Rondônia. De acordo com o censo, então, nós temos no estado de Rondônia 26 etnias que estão presentes em 20 terras indígenas e estão em 20 municípios do estado de Rondônia. Então, Rondônia, de fato, ele possui uma característica muito peculiar, assim como os outros estados da Amazônia Legal. Então, Rondônia possui essa riqueza cultural e de saberes dos indígenas, e eles precisam ter o seu espaço e ser valorizado de acordo. Se nós olharmos aqui a informação sobre a língua, então, que essa riqueza linguística que é importante, porque esses povos, então, eles são de etnias diferentes e eles falam línguas diferentes. E eles precisam também manter essa riqueza cultural nas suas tribos. Esse mapa aqui, então, traz a informação sobre a quantidade de índios que falam a língua quando eles estão nas suas terras indígenas e quando eles não estão nas suas terras indígenas. Então, aqui é importante nós também mencionarmos que essa diversidade cultural, esse patrimônio precisa ser conservado, e uma das maneiras, então, é a manutenção do espaço territorial dessas comunidades. Um outro aspecto que deve ser considerado quando nós trabalhamos com a gestão ambiental é, então, a valoração da biodiversidade. Nós precisamos entender quais são os serviços ambientais que são prestados por essa característica dessa floresta que nós estamos vendo aí. Propositalmente, tem uma parte de derrubada no meio dessa imagem, que é justamente para que a gente possa fazer essa reflexão. Qual é o valor, né, dos serviços ambientais prestados por essa vegetação, por essa estrutura? Muitas vezes nós só reconhecemos o valor da floresta quando nós derrubamos ela. Mas essa floresta ela tem muitas funções, e os serviços ambientais prestados por ela são infinitos, ainda desconhecidos. Essa imagem busca trazer um pouquinho de um olhar
para a quantidade de animais, micro-organismos e a diversidade que nós temos de plantas, de insetos, de sementes, de frutos, de ervas, que podem ser utilizadas para a ciência, através da ciência, para a medicina, para a geração de commodities ainda que a gente precisa conhecer, né? Um exemplo dessa realidade se dá principalmente na exploração de frutos, né? No caso, o açaí, por exemplo, que ganhou uma dimensão enorme. Nós já tivemos situações, por exemplo, de biopirataria, relacionada principalmente à seringueira, né? Que já na época, lá no segundo ciclo da borracha, que houve um evento onde algumas sementes, mais de 70 sementes de seringueira foram levadas para a Inglaterra, e aí nós perdemos depois o potencial produtivo dessa seringa. Isso também tem acontecido hoje com outros elementos que nós temos na floresta e que nós não conseguimos se apropriar porque nós não damos o valor a essa biodiversidade. Então, num plano de gestão ambiental, nós precisamos valorar essa biodiversidade. De fato, definir um valor monetário de quanto essa floresta vale. E se nós conseguirmos fazer isso com a pesquisa e com a ciência, nós vamos perceber que essa floresta ela vale muito mais em pé do que derrubada. Outro aspecto, então, dessa valoração, para que a gente possa entender um pouquinho mais, é a gente entender as funções, então, desses serviços ecossistêmicos. Aqui, só a título de exemplo, então, o solo, né, as funções do solo, eles fornecem serviços ambientais que possibilitam a vida na Terra. Então, o solo é esse recurso natural que ele tem um valor imprescindível para a manutenção da vida como nós conhecemos. Então, no solo que ocorre, então, a ciclagem de nutrientes, serve de habitat, né, para muitos organismos, ajuda na regulação da enchente, então é o fornecimento de materiais para construção, sequestro de carbono, purificação da água. Se nós não tivéssemos, por exemplo, a água armazenada no solo, nós só teríamos água no período de chuva. Então, durante o período de chuva, essa água infiltra no solo, ela é purificada, ali passa por um processo de ciclagem também, e ela é armazenada, né, ela fica retida nos espaços vazios no interior do solo e das rochas, e depois surge em outro ponto, alimentando nascentes que vão dar origem aos cursos d'água e formando os rios. Então, essa é uma das funções do solo, né, são muitas funções. A mesma coisa ocorre com a floresta. Essa é uma imagem que mostra uma sumaúma, é uma árvore de grande porte, né, na região amazônica. Ela é encontrada próxima dos rios também, aqui é uma imagem que demonstra isso. É uma árvore imponente e que ela tem uma importância extremamente significativa para a qualidade de vida como nós conhecemos. Então, a floresta, ela exerce muitas funções. Além do sequestro de carbono, também ela ajuda na regulação do clima. Essa árvore, também essa floresta, ajuda na condução da água, da chuva até o interior da floresta, fornecendo condições de temperatura e umidade para que os micro-organismos se desenvolvam, que ocorra também a decomposição da matéria orgânica que está no interior dessa floresta, ajuda na infiltração dessa água no solo. Então, são muitas as funções da floresta. Aqui uma imagem que demonstra, então, essa expressão do comportamento da floresta contribuindo para o processo conhecido, um sistema complexo conhecido como rios voadores, né, que fica bastante conhecido. Então, esse é um sistema que demonstra a importância da floresta a partir do momento, então, que nós temos a evaporação da água dos oceanos. Essa água se desloca, né, se desloca pelo vento em direção ao continente. Chegando aqui no continente, então, ela encontra uma barreira física, porque a vegetação, então, da floresta amazônica é uma vegetação densa, árvores de grande porte, encontra uma barreira física. Aqui também, no interior dessa floresta, em função da evapotranspiração, então, esse vapor de água, ele é enriquecido. Essas nuvens, então, esses núcleos de condensação, eles são alimentados, e essa corrente de ar se desloca em direção à Cordilheira dos Andes,
quando também se choca com a cordilheira, ela muda de direção e vai conduzindo esse vapor, essas nuvens, essas correntes de ar vão conduzindo as nuvens carregadas de vapor de água para a região centro-oeste, sudeste, para outros países também da região sul, que fazem fronteira com a região sul do país. E a floresta, então, ela tem muita influência nessa dinâmica desse processo. Algumas árvores, então, de grande porte, chegam a lançar para a atmosfera em torno de 1.100 litros de água por dia. Tá? Árvores de menor porte, com diâmetro de 10 metros de copa, podem lançar até 300 litros. Então, esse é um benefício que é extremamente importante. Então, dentro da preocupação com a conservação da biodiversidade, nós temos que pensar num plano de gestão que valorize essa biodiversidade e que isso esteja definido como uma política ambiental. Aqui é só um exemplo para mostrar, então, uma característica de Rondônia. É um mapa que traz as unidades de conservação, né, que foram criadas em 2016 e também as unidades de conservação que já existiam. Então, aqui é só um exemplo para mostrar como Rondônia tem bastante unidade, tem muitas unidades de conservação e muitas terras indígenas também. Então, essa realidade, eu trouxe para mostrar para vocês a importância da política ambiental. Esse mapinha traz, então, algumas unidades que foram criadas, por último, está aqui em verde mais escuro. Em 2018, foram criadas, então, 11 unidades de conservação. O governo do estado de Rondônia criou essas unidades. Depois, logo em seguida, os deputados revogaram a criação dessas unidades de conservação e a decisão está na justiça. Então, fica evidente que a política ambiental ela é importante para a conservação da biodiversidade e ela deve ser pensada dentro de um plano de gestão. Quando nós não temos essa definição desse plano de gestão, nós acabamos ficando com esses impasses, essas guerras de interesse, né, e que ficam atreladas a decisões judiciais e elas podem ser prejudiciais ao desenvolvimento da região. Sobre essa característica também é importante mostrar que essa realidade de presença de terras indígenas e também unidades de conservação e áreas especiais de conservação, elas estão por todos os estados da região amazônica. E elas precisam, então, também ser respeitadas. Aqui é só uma tabela trazendo, então, uma situação que tem acontecido. Esse aqui é o mapa que era de 2018, então, que traz o percentual de desmatamento em áreas públicas. Então, veja que aqui em Rondônia, em 2018, então, 2% de terras indígenas foram desmatadas, 12% de unidades de conservação e 38% em glebas públicas federais, então, terras públicas. Então, áreas protegidas e que são protegidas por lei, e também são áreas que pertencem à União, estão sendo invadidas, né, e estão sendo ocupadas e exploradas, né, por pessoas, por grupos específicos, e isso traz uma insegurança para aquelas pessoas que detêm a terra e também para aquelas que aguardam a regularização. E também gera um senso de impunidade, né, quando nós não conseguimos impedir essas ações. E por que isso é importante? Aqui é o mapa, então, que traz a marcação das terras indígenas, e eu vou dar só um exemplo aqui dessa terra, que é uma das maiores terras, é a maior terra indígena que nós temos no estado de Rondônia, que pertence à etnia dos Urueu-Auau. Essa é uma terra indígena muito importante para essa conservação dos recursos naturais e da biodiversidade. Reparem que essa característica, ela também é marcante para outros estados. Normalmente, as terras indígenas, então, elas são locais de riquíssima biodiversidade e importância para a gestão dos recursos naturais. Aqui, especialmente, a gente percebe que muitos dos rios do estado de Rondônia estão originados nessa terra indígena. E aqui nós temos muitos confrontos e muitas tentativas de apropriação indevida nessas regiões. Então, para a política ambiental que prevê a conservação e a proteção das áreas públicas e das terras indígenas e unidades de conservação, elas são importantes para que a gente possa garantir
a sobrevivência dessas culturas, desses povos, e também a manutenção da biodiversidade. O respeito, então, à legislação é algo que deve estar sempre permeando os planos de gestão. Esse aqui é uma tabela, que é um gráfico que traz, então, as áreas protegidas que são reconhecidas, né, como principais instrumentos de conservação da biodiversidade. Então, aqui a União Internacional para a Conservação da Natureza definiu, né, um percentual de território dos estados e das regiões, dos biomas, para a conservação essas áreas especiais. O Brasil estabeleceu, então, a proteção de pelo menos 30% para o bioma amazônico, né, como essas áreas protegidas. Se nós olhamos, então, a disposição, a distribuição dessas áreas de acordo com os municípios, nós podemos perceber aqui para Rondônia, então, né, que 20% dos municípios do estado de Rondônia, aproximadamente 38%, eles não cumprem, né, a decisão que o Brasil adotou de conservar 30% do bioma amazônico. Então, às vezes, a maneira como nós olhamos para a região, nós podemos perceber diferentes características. Se nós olharmos então, para a região amazônica de um modo geral, nós podemos acreditar que está tudo bem, que todas as áreas estão preservadas, que todas as áreas protegidas estão sendo mantidas, mas quando nós olhamos, então, por município, nós percebemos que nem todos conseguem atender essas exigências legais. Isso é importante para que a gente tenha no plano de gestão, porque é justamente isso que nós queremos adequar, né? E isso não é fácil, porque isso gera planos mais complexos, né, envolvendo mais instituições e grupos de pessoas, mais atores envolvidos com diferentes objetivos, e isso gera sempre bastante diálogo, mas também muitas vezes traz muitas dificuldades. Então, aqui o respeito à legislação é importante, e é importante que as pessoas tenham em mente essa realidade é a realidade de Rondônia. Então, nós precisamos saber qual é a realidade do nosso estado. Reparem que Rondônia, então, ele tem, ao longo do eixo da BR, que é essa parte central do estado, é a zona de exploração, né? Aqui que a gente desenvolve as nossas atividades, e também temos as áreas protegidas, as terras indígenas e as unidades de conservação margeando, então, o nosso estado, a região fronteiriça do estado. Então, é importante também que nós saibamos que um plano de gestão precisa compor essas diferentes características. Aqui algumas informações só para mostrar, então, da importância do respeito à legislação, até porque nós estamos falando de um documento técnico, um plano de gestão, que ele segue princípios e um ordenamento, e nós temos que tomar cuidado para que os planos de gestão, eles não fomentem o descumprimento da legislação e não gerem desrespeito por essas áreas que são protegidas. Então, aqui algumas notícias, né, uma operação da Polícia Federal combatendo a ação criminosa de terras indígenas aqui do Caripuna, União Bandeirantes. Aqui uma outra notícia de 2019, também contra a exploração ilegal de terra na terra também dos Caripunas, uma em 2018, uma em 2019. Aqui também a FUNAI fazendo uma operação, essa operação aconteceu em abril de 2019, né, invasão de terra indígena no Euauau. Ao menos 1.000 invasores tentaram tomar a aldeia, né? Então isso é uma informação preocupante, porque nós estamos criminalizando as pessoas. Essas pessoas fazem parte da nossa sociedade, elas precisam estar contidas no plano de gestão. Nós temos que tomar muito cuidado para que os planos de gestão, com ótica no desenvolvimento sustentável, não criminalizem essas pessoas. Aqui uma outra operação também, da Polícia Federal, que combateu, então, o comércio ilegal de madeira, né, bastante abrangente, envolvendo vários estados, né, um esquema envolvendo servidores dos órgãos de gestão, profissionais, técnicos da área, empresários, detentores de plano de manejo, proprietários de madeireira, numa floresta nacional. Então, isso aí também, o plano de gestão tem que estar
atento, mesmo nesses ambientes onde nós temos técnicos envolvidos, gestores públicos, nós precisamos sempre ter um plano de gestão muito alinhado com a legislação. Aqui um levantamento do Greenpeace, né, uma instituição ambientalista, em que ela traz um levantamento, né, sobre 586 planos de manejo. Então, muitas vezes nós utilizamos informações, então, de órgãos, instituições que têm interesses, né, e é importante, então, que nós sempre tenhamos a academia, a pesquisa como um norteador. Então, essa mesma informação que o Greenpeace divulgou foi retirada desse artigo, né, um trabalho, então, que analisou a exploração de madeira na Amazônia e identificou que os planos de manejo foram fraudados, né. Então, esses planos de manejo, eles demonstravam que diversas espécies de madeira da Amazônia estão sendo superestimados para a geração de crédito falso de movimentação. Então, esses planos de manejo, eles inseriam informações sobre o quantitativo de espécies. E esses planos de manejo eram avaliados pelos órgãos de fiscalização, de regulamentação e que poderiam aprovar esses planos de manejo. Só que, na realidade, na prática, essas árvores não existiam. Então, isso são algumas questões que os planos de gestão também precisam estar atentos. Outras informações, então, o garimpo ilegal, né, também gigantesco, dentro da Floresta Nacional do Jamari, uma floresta pública também. Outras informações, o Exército combate o garimpo, degradação ambiental, então, o uso de baterias, óleos, mercúrios e sedimentos no Rio Madeira, aí, garimpo, né, ilegal também. Então, sempre gera situações de confronto, isso é sempre preocupante, mas quando a gente trabalha com gestão ambiental e o olhar para o ambiente, a gente tem que ter em mente que essas situações ocorrem, nós temos que prever alternativas de controle disso de maneira muito eficiente e com base sempre nos parâmetros técnicos. Aqui algumas últimas informações recentes, então, que trazem dessa preocupação que a gestão ambiental tem que ter, da ética e da legalidade, algumas ações da Polícia Federal, combatendo, então, os crimes ambientais. O cumprimento das leis, então, é a garantia da implementação e do sucesso das políticas públicas. Então, o ambiente amazônico, como qualquer outra região, ele precisa ter esse reconhecimento da importância da legalidade e também da manutenção da ética. Né? Quando nós elaboramos planos de gestão, nós temos que ter em mente que são técnicos que elaboram isso, e isso tem que ser elaborado com muita ética, com muita responsabilidade, porque nós estamos seguindo orientações que são acordos multinacionais, né, com outros países, com outras regiões do mundo, e eles têm um olhar, muitas vezes, críticos, né, muito críticos sobre as nossas posturas. E nós temos que ter, então, esse rigor técnico e sempre cumprindo a legalidade. Aqui é só um exemplo, né, também, o nosso Código Florestal, né, então, que ele foi construído, foi ajustado numa negociação aí num diálogo, né, com os atores, por 11 anos, né, e rapidamente, então, uma proposição de uma medida provisória alterou significativamente o Código Florestal, descaracterizando um pouco daquilo que tinha sido acordado nos últimos anos, né, então isso também gera insegurança jurídica, né. E a política ambiental, ela também traz a inovação, né, que é um exemplo, né, o plano, o ABC, né, que é um plano setorial de mitigação e adaptação às mudanças climáticas. O Brasil, então, assumiu essa responsabilidade de fazer essa redução. É que esse plano, então, ele foi composto por 7 programas. Esse é um plano de desenvolvimento setorial, é um plano de gestão sustentável. Ele foi composto por 7 programas, ele teve financiamento, taxas de juros, né, para financiamento das atividades nas propriedades rurais, com juros de 4,5% ao ano, 4,5% ao ano, com até 12 anos para pagar e 8 anos de carência. Então, ele teve toda a estrutura, e aqui
um relato de um dos produtores rurais que aderiram ao projeto. Então, é um técnico, né, que trabalha, um técnico veterinário, um veterinário que por mais de 20 anos já trabalhava na propriedade, e ele fez esse relato, né, que o projeto para ele foi um divisor de águas, mesmo ele sendo um técnico há mais de 20 anos, pois a assistência técnica que foi fornecida pelo órgão, né, parceiro do projeto, trouxe para ele uma diferença muito grande. Ele decidiu ousar e mudou o paradigma da produção. Porém, né, esse relato mesmo importante e significativo, ele foi um dos 7.000 produtores rurais que aderiram a esse plano do ABC do Cerrado. Rapidamente eu fiz uma pesquisa no censo, né, agropecuária, só no Mato Grosso, né, e em Goiás, existem mais de 270 mil estabelecimentos rurais, e apenas 7.000 produtores do Cerrado aderiram a esse plano. Alguns estudos trazem também que realmente o plano ele promoveu mudanças significativas e atendeu seus objetivos, porém, apenas 10%, não chega nem a 10% das propriedades rurais que aderiram a esse projeto. Então, a inovação e a atitude de inovar, ele tem que estar presente nos planos de gestão. E uma das preocupações, então, está relacionada à capacidade do proprietário. Nós precisamos também, no plano de gestão, ter esse olhar. A inovação e a tecnologia, eles são decisivos para que a economia possa ser competitiva, né? E essa inovação possa acontecer na prática. Porém, essa inovação e essa competição com o uso de tecnologia, ela passa pela universidade, pelo marco institucional, passa pela empresa, e também o uso desse subsistema técnico-econômico, né, que é o uso das tecnologias hoje a serviço da economia. Então, a capacidade do empresário, do proprietário rural, do proprietário do imóvel fazer uso dessa tecnologia está muito relacionado, então, com a sua capacidade intelectual. Esse aqui é um gráfico mostrando, então, a escolaridade, né, dos proprietários rurais aqui do estado de Rondônia. Perceba que 10% dos proprietários eles nunca frequentaram a escola, né, 68% do ensino cumpriram ou fizeram o ensino fundamental, né, apenas 4,9% tiveram acesso ao ensino superior. Essa é uma característica importante que deve ser analisada no plano de gestão, não para recriminar ou para dizer ou afirmar que o nosso proprietário rural ele não tem capacidade, não tem conhecimento para desenvolver os planos. Não, nós estamos fazendo um olhar ao contrário. O plano de gestão ele tem que se preocupar em inserir esse proprietário com esse conhecimento dentro da realidade em que vai levar ele a ser mais competitivo, inovador e mudar o seu processo produtivo. Esse sucesso na escolha e definição dessas características vai determinar qual é o tipo de atividade que esse proprietário vai desenvolver. Aqui só um demonstrativo da utilização das áreas, então, no estado de Rondônia. 70 mil propriedades, mais de 73 mil propriedades, eles desenvolvem a atividade da pecuária, tem pastagem. Apenas 5% usam para cultivos agrícolas, soja, milho e outros mais. Aqui é só para nós termos uma noção, então, da importância do que nós podemos definir com o plano de gestão. Se nós tivermos a clareza do conhecimento sobre o potencial e a capacidade do nosso proprietário, nós podemos propor planos de gestão considerando os aspectos da propriedade e também os aspectos da própria infraestrutura. Um outro exemplo também, 81% dessas propriedades, elas não têm assistência técnica. Apenas 20% dessas propriedades pegaram algum tipo de financiamento. E só 13% dessas propriedades possuem um trator. Então, isso são informações, essas são informações que precisam estar contidas no plano de gestão para que a gente possa definir quais são as atividades. Rondônia, então, ela foi considerada há um tempo um estado natural da pecuária,
Porém, nesse período, né, a Embrapa afirmava que a pecuária era a principal força motora do desmatamento. Porém, em 2014, a gente já viu alguns estudos, inclusive publicados no site da Embrapa, que demonstravam que existiam fortes evidências indicando que a pecuária da Amazônia está em transformação. E o que apontava essas evidências era a queda da taxa de desmatamento, o aumento do rebanho, e a maior presença governamental e a participação social, né, o envolvimento de diversos atores, e principalmente o cumprimento do Código Florestal. Agora, em 2019, então, o estudo denominado Os Pequenos Grandes, que traz os desafios da pecuária de cria sustentável na Amazônia e o potencial dos núcleos de inovação e aprendizagem, desenvolvido lá no estado do Pará, também traz uma reflexão sobre essa assimilação da tecnologia, né, trazendo novas oportunidades para a pecuária. E no plano de gestão, então, a gente precisa sempre estar atento às tendências, né? Então, nós olhamos aqui Rondônia e o Pará, no gráfico, na tabela. Então, Rondônia possui o segundo maior rebanho bovino da região amazônica e o Pará o primeiro. Então, todos os estados da região amazônica, eles representam 20% do rebanho brasileiro. Então, há uma tendência de permanência da pecuária nessa região. E nossos planos de manejo, o plano de gestão devem entender essa tendência e fazer uso dessa informação. Paralelo a isso, então, é preciso estar atento às mudanças de atividades econômicas. Essas são algumas empresas que trabalham com nutrição animal aqui na região central do estado de Rondônia. Então, são empresas que atuam aqui, algumas são de Rondônia, são empresas de nutrição animal, e que se especializaram para atender essa demanda que tem sido gerada pela qualificação da pecuária. Então, a mudança no cenário da pecuária aqui no estado de Rondônia tem permitido essa evolução desse rebanho. Aqui, então, já uma realidade, né? Confinamentos com mais de 100 mil bois cresce para desmatar, para não desmatar e pela integração com a lavoura. Então, é uma realidade já presente aqui. Os pecuaristas, eles viram que era importante se profissionalizar, né, porque a fazenda também é uma empresa. Então, essa é a realidade do cenário que está sendo vislumbrado e que precisa estar sendo investigado e inserido no plano de gestão ambiental. E também é possível perceber que existem características muito importantes, muito específicas. Então, aqui nós temos na realidade, de 2009 para 2017, nós tivemos uma diminuição do rebanho bovino, né? Mas nós não tivemos uma diminuição nos recursos, no valor bruto da produção desse rebanho. Então, a gente precisa estar atento no plano de gestão para entender o que está acontecendo. O que ocorre é que algumas propriedades e alguns produtores, eles migraram para outras atividades, que é um exemplo, então, da piscicultura. Rondônia lidera a produção de peixes nativos, e isso fomenta também a pesquisa, a inovação, o desenvolvimento de novos produtos, empresários também atentos ao desenvolvimento de novos produtos para colocar no mercado, e a academia, as empresas de fomento também desenvolvendo as suas ações em prol do desenvolvimento sustentável da região. Rondônia também se destaca, e é um aspecto importante, então, na produção de café, o maior produtor de café canéfora, o Robusta Conilon do Brasil. Ele é o terceiro na produção e o quarto na qualidade do seu produto. Então, Rondônia se destaca por esse café também. E, por último, agora não menos importante, a partir de 2014, Rondônia deixou de ser uma fronteira agrícola, né? Então, aqui na região divisa com o Mato Grosso, então era desenvolvida atividades da soja, e essa atividade expandiu, né, nos últimos anos, e a quantidade de áreas produzidas também foram aumentadas nos últimos anos. Os planos de gestão, então, tem que estar atento a essas mudanças do cenário. Aqui, uma mudança que comprova, então, essa realidade, né, em 2018, então, a quantidade, o valor em dólar aí do incremento da soja, né, ele superou, né, então, o incremento da carne bovina quando consideradas as exportações.
E é essa realidade, então, que precisa estar sendo considerada, né, a quantidade de área, então, a variação aí, demonstrando essa elevação do produto, né, da soja, e isso muda o cenário do estado de Rondônia, né? Então, aqui é uma outra realidade, né? Há poucos anos atrás, nós tínhamos, então, uma exposição agropecuária, conhecida como Expogipa, muito grande, muito importante para a região, e que ocorre no município de Ji-Paraná, e também, a partir de 2012, passou a disputar o espaço, né, com a Rondônia Rural Show. E aqui só um exemplo de resultados de negócio. Então, em 2012, essa Rondônia Rural Show movimentou 186 milhões em negócios, e em 2019, mais de 700 milhões, demonstrando, então, que existe uma mudança, né, no modelo econômico, apontando por uma mudança, e essa mudança traz também alterações na forma como a sociedade se desenvolve. Então, nós mudamos as atividades econômicas, mudamos a maneira de pensar, e os planos de gestão devem ser adequados para essa realidade. Então, é importante que os planos percebam as mudanças nas atividades produtivas, né, e que essas mudanças sejam revertidas em alternativas sustentáveis, né, possam ser contempladas nos planos de gestão como alternativas. E, por último, agora, não menos importante, surge, então, o projeto Amazônia 4.0, que busca agregar as potencialidades econômicas da sociobiodiversidade amazônica às novas tecnologias e possibilidades que emergem da quarta revolução industrial. Então, esse projeto busca trazer o desenvolvimento com base no conhecimento, então, utilizando os ativos da sociobiodiversidade amazônica, mais as tecnologias da revolução industrial. Então, isso é uma planta de um laboratório, né, criativo do cupuaçu e do cacau, que será inserido, então, na floresta amazônica, no Pará, para que seja desenvolvida toda a cadeia produtiva. Então, esse é uma das revoluções que precisam ser contidas também nos planos de gestão, onde sejam valorizados essa biodiversidade, também esses produtos e as cadeias produtivas desses recursos fornecidos pela floresta. E também todos os serviços que ela pode gerar em benefício da nossa sociedade. Eu agradeço e me coloco à disposição, então, para que vocês, havendo alguma pergunta, algum questionamento, fiquem à vontade. Temos muitos elogios aqui, várias pessoas comentando, e a nossa primeira pergunta, meninas, eu deixei passar alguma, mas eu acho que é da Denise. Ela pergunta quais os danos causados pelos agrotóxicos à floresta, qual o potencial de filtragem da mata, se é que há. Denise, obrigado, Denise, pela pergunta. Na verdade, as atividades que se desenvolvem no interior da floresta ou nas proximidades da floresta, elas não devem utilizar o agrotóxico, né? Então, nenhuma atividade que seja desenvolvida em contato com a floresta, ela não deve utilizar agrotóxico, porque o agrotóxico, infelizmente, ele não consegue ser ciclado, né, pelos processos que ocorrem no interior da floresta. Alguns estudos trazem, né, que esse agrotóxico fica no solo, também fica estando em contato com os recursos hídricos, nascentes e cursos d'água, também não ocorre essa filtragem. Então, é importante saber que os agrotóxicos, eles trazem danos irreversíveis às características da floresta. Então, é importante que não ocorram. É lógico que nós temos que reconhecer que algumas atividades agrícolas, né, elas se desenvolvem no entorno da floresta. E aí, como ocorre a preocupação pelos produtores rurais, também por essa agricultura que se preocupa com o desenvolvimento sustentável, eles adotam técnicas e cuidados e usam também tecnologias para que esse agrotóxico ele seja aplicado apenas nas áreas de interesse, né, no caso, nas propriedades rurais, no plantio, de fato, para combater aquilo que é específico de controle do agrotóxico.
Mas a floresta, ela não tem essa capacidade de fazer essa remoção ou essa extração desse agrotóxico. Enquanto o pessoal formula mais perguntas, eu vou fazer uma minha. Eu acho que todos os municípios, né, as cidades, os estados, eles têm um pouco dessa cultura ruim, por assim dizer, de exploração no começo, assim. Como é que você percebe hoje o olhar, assim, do pessoal que está aí para os povos indígenas, para a conservação? Eles se importam com isso? É uma grande preocupação do pessoal que mora aí? Porque no jornal para a gente tem uma visão, mas como que é a visão do pessoal que está aí vendo, né, as operações e tudo mais? Só o fato de existir as agressões, as ilegalidades, demonstra que o pessoal também, em determinados grupos, eles não têm tanta preocupação. Mas os povos indígenas, nessas regiões onde eles estão inseridos, eles já têm muita representatividade. A Universidade Federal de Rondônia, ela possui, aqui no campus de Ji-Paraná, um departamento intercultural. É uma universidade, é um curso voltado exclusivamente para os povos indígenas. Então, esses índios, eles vêm para a academia, e aí eles têm um acompanhamento de professores que não são indígenas, mas também, hoje, nós já temos no estado de Rondônia índios formados, inclusive índios que já cursaram curso de pós-graduação, são mestres, temos representantes indígenas na Câmara Municipal, nas secretarias municipais, nos conselhos. Então, os indígenas, eles têm, sim, seus espaços, mas em algumas regiões, em alguns momentos, dependendo das demandas, eles sofrem alguma agressão. Né? Quando nós temos alguns empreendimentos, muitas vezes de interesse para a sociedade, nós acabamos deixando de reconhecer a importância. Mas o índio requer um cuidado, sim, ele vive um modelo social muito peculiar, ele se desenvolve numa região, então, de floresta, ele vive na floresta, ele sobrevive dos recursos da floresta. É lógico que ele recebe o apoio dos órgãos como a FUNAI e do governo federal, né, que prezam por isso, mas ele sobrevive residindo lá. E isso é muito importante que as pessoas reconheçam que isso é difícil, isso não é fácil. Né? Nós que muitas vezes estamos indo na floresta para desenvolver pesquisa, ficamos lá 2, 3 dias, às vezes uma semana, para desenvolver atividades, já sabemos e podemos perceber as dificuldades. Mas os índios, eles sobrevivem lá. Então, eles convivem com as doenças, com os animais, com a escassez de alimentos, né, com as dificuldades com o tratamento de água e principalmente o acesso à saúde. Então, a gente precisa sempre estar atento a essas comunidades, porque são comunidades que têm algumas necessidades especiais. Por enquanto, a gente tem um formulário de presença que as pessoas mais tímidas podem colocar as perguntas lá. E aí, nos comentários, nós não temos mais nenhuma, mas caso tenha, eu te encaminho por e-mail, e se puder responder, a gente manda para o pessoal. Tranquilo, Tudo bem? Tudo bem, eu agradeço mais uma vez, muito feliz de poder ter participado com vocês aqui, tá? Nossa, que E a prazer. Universidade Federal de Rondônia também está à disposição, ela está localizada aqui no município de Paraná, Rondônia, e havendo alguma demanda, o curso de Engenharia Ambiental, através dos seus professores, certamente terá o maior prazer em atender. Muito obrigada, então. Eu acho que conseguimos fechar nosso ciclo de palestras com chave de ouro. Os comentários aqui estão todos te parabenizando, né? E agora a gente vai apresentar a comissão organizadora que está por trás desse evento, né? É um outro evento, por assim dizer, para divulgação da jornada. Silvia, a Gabi, Léo. Ei, pessoal. Olá. Oi. Quer começar, Silvia? Eu quero.
Então, gente, boa noite, eu sou a Silvia, eu sou aluna de doutorado do curso de pós-graduação em Gestão do Bem-Estar e também faço parte da comissão organizadora da sexta jornada de gestão e análise ambiental, Como a gente já sempre publica quando faz a divulgação das lives, a intenção da Antena Ambiental é de manter os alunos da graduação e da pós-graduação em sintonia com a temática ambiental. Mas eu estou muito feliz hoje porque esse sinal da antena foi muito além do que era esperado e alcançou estudantes não só da UFSCar, mas estudantes de outras regiões do Brasil e até de outros países. E eu quero agradecer muito de coração a todos os palestrantes que aceitaram o convite, que dedicaram tempo para contribuir, para compartilhar os seus conhecimentos, as suas experiências, e quero agradecer também a todos vocês que assistiram, né, já que as lives foram organizadas pensando em vocês. E vou aproveitar para convidar mais uma vez para a sexta jornada de gestão e análise ambiental, que vai acontecer online, de 17 a 20 de novembro de 2020, tá? Acessem o site, vejam a programação das palestras, mesas redondas, apresentação de trabalhos e também dos mini-cursos. E continuem acompanhando as novidades na página do Facebook, do Instagram e do LinkedIn da Sexta Jogando. Gabi? Eu sou a Gabriele, da Gestão Ambiental. E foi muito bom estar com vocês. Espero vê-los novamente daqui a pouco, quando for formalizado o nosso grupo. Léo? Boa noite, meu nome é Leonardo, eu sou da turma de 2017, da Gestão Ambiental. Participar desse evento foi uma experiência bem legal, foi um formato bem diferente de palestras do que eu estava acostumado. Eu acho que a gente conseguiu trazer temas bem legais, com uma diversidade muito boa, e eu espero que todo mundo tenha conseguido aproveitar. Bom, meu nome é Bruna, eu também sou da gestão ambiental, e fiquei muito feliz. Eu acho que nós embarcamos num terreno incerto, né, que nós não sabíamos como ia funcionar, e ficamos felizes por ter atingido tantas pessoas, e também agradeço a todos os palestrantes que puderam dedicar um tempinho aqui para compartilhar conhecimento com a gente. E além do convite da gestão, depois da jornada, o nosso objetivo é fazer a Antena Ambiental um projeto de extensão. Então, nós queremos levar conhecimento científico, além da universidade, né, e poder fazer essa integração da graduação, da pós, e com todos os pesquisadores aqui do Brasil. Então, aqui na descrição do vídeo, tem um formulário que os interessados podem deixar o e-mail, que assim que formalizarmos tudo certinho, né, a gente vai marcar uma reunião para discutir todo o escopo e tudo mais, mas esse é o nosso desejo, de fazer, não terminar a Antena Ambiental aqui, não é um adeus, é um até logo, e em breve estarmos fazendo em um formato talvez diferente, ou mantendo o mesmo formato, mas continuar com a nossa proposta de divulgação científica, que eu acho que foi super legal, a gente atendeu várias pessoas, e de acordo com os feedbacks que a gente teve, né, muita gente gostou. Então, esse é o nosso outro convite. Além de, por favor, acompanharem os sites da jornada e fazerem inscrições, que está imperdível. Vai ser 3 em 1 evento, né? Então, vai ser do Comitê de Educação Ambiental. Vai ter muito conteúdo, e além dos mini-cursos. E eu acho que é isso. Alguém quer acrescentar mais uma coisinha? Não? Bom, acho que a gente pode finalizar aqui. Então, esses são os organizadores. Muito obrigada, pessoal. A gente foi um trabalho difícil, mas eu acho que foi tudo muito bom. Eu espero que vocês tenham gostado. E até logo. Espero voltar em breve com a Antena Ambiental. Tchau, gente. Tchau, até.